Bem-vindo ao canal Contagiando o Seu Coração. Nós iremos iniciar agora aqui a leitura do livro Cultura do Jejum, escrito por Luciano Subirá. A nossa intenção aqui é contagiar o seu coração. Contagiar com o quê? Com conteúdos ricos, baseados na Bíblia, inspirados pela Bíblia. Amém? Pelas Escrituras Sagradas, pelas ordenanças de Jesus Cristo, pelos ensinamentos do Pai. Amém? E esse livro aqui, ele é baseado na Bíblia, é inspirado. Ele foi inspirado a escrever esse livro. Luciano Subirá foi inspirado a escrever esse livro porque ele é um grande leitor da palavra de Deus. Amém? Então é baseado na Bíblia. É debaixo da luz do Espírito Santo de Deus que foi escrito esse livro. Amém? E o capítulo 3 eu creio que está cheio de conteúdo top aqui para a gente aprender junto. Amém, jovens? Fique conectado aí. Enquanto isso, vai sentando o dedo no like. Vai comentando aqui embaixo o que você está achando dos capítulos, o que você está achando desse livro. Amém? E não se esqueça de acionar o botãozinho de notificação para que você seja avisado diariamente de novos vídeos, novos capítulos. Amém? Vamos lá. Capítulo 3. Um olhar para o futuro. O jejum é um aspecto extremamente importante para o estilo de vida da igreja neotestamentária no final dos tempos. Abordei no capítulo anterior a importância de olhar para trás, para o passado, e lembrar que a história do cristianismo carrega consigo indubitavelmente a prática do jejum. Qual o valor, porém, dessa constatação? Por certo, há um incentivo a preservar o legado e a obedecer à instrução dada por nosso Senhor. Contudo, para alcançar uma macrovisão bíblica correta e abrangente sobre o jejum, é necessário também olhar adiante para o futuro. Estou convicto de que este é um terreno profético. Concentrarei minha argumentação, no entanto, no ensino profético das Escrituras, e não em palavras proféticas liberadas à igreja por meio de muitas vozes levantadas por Deus. Vale ressaltar que, por discernimento espiritual, é possível averiguar se há, de fato, uma convocação divina por trás das palavras dos profetas. Mas, sem dúvida, trata-se de um campo subjetivo sobre o qual alguns podem dizer: eu sinto que é de Deus, enquanto outros: eu não sinto tal convocação seja de Deus. As Escrituras são, portanto, solo firme. Por elas, podemos avaliar de forma concreta a vontade de Deus, uma vez que Ele a revela por meio de sua palavra. Por isso, convido-o a considerar atentamente a mensagem deste capítulo. Tempos de restauração. Uma das características do tempo que antecederá o glorioso retorno de nosso Senhor Jesus Cristo é a restauração. Pedro anunciou tal verdade incontestável. Portanto, arrependei-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde da antiguidade. Atos 3:19 ao 21. Destaques meus. O apóstolo pregava o evangelho e chamava os pecadores ao arrependimento e à conversão, apontando como consequência a vinda de tempos de refrigério. Nesse contexto, o apóstolo mudou o foco de sua mensagem para o tempo do fim, em que ele envia o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Considerando que Jesus já viera ao mundo e após sua ressurreição ascender aos céus, indubitavelmente a palavra envia
indique seu regresso. Na continuação do sermão, fica mais evidente, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Em outras palavras, Deus enviará novamente seu Filho. No entanto, isso não acontecerá ainda, não até os tempos de restauração de todas as coisas. A expressão até indica o tempo de permanência de Jesus com o Pai antes de sua vinda. Portanto, o evento consumador da redenção não pode dar-se sem que seja precedido pelos citados tempos de restauração. No mesmo trecho bíblico, há outro termo importante para a correta interpretação: receba. A palavra grega empregada nos manuscritos antigos é dechomai. Seu significado, de acordo com Strong, é levar consigo, segurar, pegar, receber, usar para um lugar que recebe alguém, receber ou conceder acesso a um visitante. Não recusar relação ou amizade, receber com hospitalidade, receber na família de alguém para criá-lo ou educá-lo, de coisas oferecidas pelo falar, ensinar, instruir, receber favoravelmente, dar ouvidos a, abraçar, tornar próprio de alguém. O dicionário define como receber por recepção deliberada e pronta do que é oferecido. Na maioria dos textos bíblicos que a contém, a palavra foi traduzida como receber, Mateus 18,15. Em outros versículos também se encontram as traduções tomar, Lucas 2,28, acolher, Lucas 9,11, aceitar, 1 Coríntios 2,14, participar, 2 Coríntios 8,4, atender, 2 Coríntios 8,17. No texto que estamos analisando, Atos 3,19 e 21, a Bíblia de Jerusalém optou pela expressão acolher, a quem o céu deve acolher até que. Já a Bíblia amplificada registra o qual o céu deve receber, é reter até que. A Reina Valera, em português, preferiu a expressão guarde, o qual o céu guarde até que. A Nova Versão Internacional, NVI, traduziu assim: é necessário que ele permaneça no céu até que. Por último, e seguindo a mesma linha de tradução da NVI, a Nova Versão Transformadora, NVT, também usa o verbo permanecer. Ele deve permanecer no céu até. O consenso, tanto na perspectiva semântica da palavra dechomai, enquanto na interpretação da mensagem completa, é a ideia de o céu segurar, reter Jesus, de modo que ele lá permaneça até que. Ou, em outras palavras, o céu o recebeu e não irá devolvê-lo sem que algumas coisas se cumpram primeiro. Quais? De acordo com as Escrituras, vimos que se trata dos tempos da restauração de todas as coisas. Que coisas? Toda e qualquer coisa, sem exceção. Não. A frase final explica: até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Profecias foram anunciadas para indicar eventos necessários que antecederão a volta de Cristo. Cada uma delas terá cumprimento. Deus mesmo declarou: eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Jeremias 1,12. Posteriormente, Pedro escreveu em sua segunda epístola: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 20 e 21. Há muitas profecias que ainda se cumprirão. Algumas delas são dupla referência, ou seja, referem-se tanto às circunstâncias passadas como à futura, ou aplicam-se igualmente a pessoas distintas. Uma delas,
proferidas por Joel, enquanto se no assunto que nos propomos avaliar e está relacionado com o derramar do Espírito Santo no tempo do fim e o chamado para que o povo de Deus corresponda com jejuns. Jejuns, portanto, antecederão o cumprimento do derramar do Espírito Santo. Primeiramente, devemos observar o que Deus queria fazer naquela época. Depois, constataremos que a profecia se replica, estendendo-se também ao tempo futuro. Tudo começa com um chamado ao arrependimento, que devia ser marcado não só por orações, mas também por jejum. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Joel 2,12. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. Joel 2,15. Na sequência, o versículo 18 indica uma etapa do cumprimento da profecia, que se deu especificamente naqueles dias. Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. Joel 2,18. Vamos ao conteúdo principal da profecia de Joel. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios do céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Joel, capítulo 2, do 28 ao 32a. Como sabemos que a profecia de Joel também possui efeitos replicados no futuro? Porque Pedro, em seu sermão no dia de Pentecostes, explicando a manifestação do Espírito Santo na vida dos discípulos de Cristo, atestou: mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Atos 3,16. Na sequência de sua mensagem, Pedro recitou precisamente Joel 2:28 ao 32. Isso não indica que o restante a se cumprir da profecia de Joel com efeito completado e cumpriu-se plenamente no início da história da igreja. Não, cumpriu-se parcialmente e ainda possui resultados semelhantes pendentes, reservado ao final dos tempos. De que forma se chega a essa conclusão? Simplesmente observando que a parte da profecia que se cumpriu foi a primeira, contida nos versículos 28 e 29, que falam do derramar do Espírito Santo e de suas manifestações na vida do povo de Deus. E a parte que não se cumpriu encontra-se nos versículos 30 e 31. Mostrarei prodígios do céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Constatamos que isso não se cumpriu não somente pela falta de relato correspondente na Bíblia e na história, mas também porque o próprio Cristo situa o cumprimento de tal palavra ao final da grande tribulação. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus 24, 29. João também relacionou esse cumprimento literal e dramático com a tribulação que antecede o retorno glorioso de Jesus. Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro, como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra.
como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Apocalipse 6:12 ao 14. Não há dúvidas, portanto, de que haverá um cumprimento replicado da profecia no tempo que antecede a vinda de nosso Senhor. Inclusive, Pedro acrescentou a expressão "nos últimos dias", a aplicação que fez da profecia de Joel, Atos 2:17, a fim de entendermos melhor os desdobramentos futuros. Devemos considerar outra figura associada à mesma profecia. Antes de mencionar o derramar do Espírito Santo, Joel anunciou que Deus enviará chuvas. Filhos de Sião, alegre-se e exalte no Senhor, seu Deus, porque Ele lhe dará chuvas em justa medida. Fará descer, como no passado, as primeiras e as últimas chuvas. Joel 2:23. Primeiras e últimas chuvas. As chuvas apontam alegoricamente para o derramar do Espírito Santo. Parece-me que foram apresentadas intencionalmente por intermédio do profeta, como uma ilustração tanto do que se deu em Pentecostes quanto do que haverá de cumprir-se no tempo do fim. Curioso é que a mesma analogia é empregada por Tiago quando fala a respeito da vinda do Senhor. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5, 7 e 8. Tiago pede paciência na espera pela vinda do Senhor, sinalizando que ele não se daria tão rapidamente quanto os crentes do primeiro século esperavam. O argumento usado é que o lavrador espera com paciência o precioso fruto da terra. Quem é o lavrador e quem é o fruto da terra nessa analogia? Se o contexto é a vinda de Cristo, presume-se que ele seja o lavrador e nós o fruto de sua vinha. O próprio Jesus empregou a alegoria nesses termos, Mateus 21, 33 a 44 e João 15, do 1 ao 8. Mas por que o lavrador Cristo precisa de paciência? Por que ele deve aguardar até que a terra receba as primeiras e as últimas chuvas? A expressão, também traduzida em outras versões como chuvas temporã e seródia, indica dois momentos distintos de chuva, um que precede a aragem e a semeadura da terra e outros antes da colheita. No Novo Dicionário Bíblico, o autor Russell Champlin detalha o processo. Para os agricultores, o que mais importa é a distribuição das chuvas durante o ano. Essa distribuição é muito desigual, realmente. Nenhuma chuva cai durante os 4 meses mais quentes do ano, de junho a setembro, e isso é equilibrado por um inverno fresco e chuvoso, mas do ponto de vista do agricultor, os dois períodos críticos são o começo e o fim da estação chuvosa. Quando as temperaturas são altas o bastante para promover o crescimento das plantações e o solo ainda está bastante úmido para o cultivo, portanto, as atividades dos agricultores prendem-se diretamente ao regime das chuvas. Dependendo de seu início, as chuvas começam em outubro, geralmente com uma série de temporais, e a aragem e a semeadura podem então começar no solo compacto. Se o começo da estação chuvosa se adia, a produção anual sofre, e se o adiamento é muito grande, pode nem haver colheita. Portanto, essas primeiras chuvas são importantíssimas. Na outra extremidade, no inverno, as chuvas continuam até abril e maio, quando as temperaturas são elevadas, sendo mais valiosas do que as chuvas de janeiro e fevereiro. Quando as temperaturas são mais baixas, aquelas chuvas aumentam a produção por cada dia que elas se prolongam.
Por isso é que os agricultores esperam ansiosos pelas últimas chuvas. Então, o que se entende da alegoria? Que as primeiras chuvas do derramar do Espírito Santo vieram no dia de Pentecostes para anteceder o início da semeadura do Evangelho do mundo. Cristo, entretanto, está aguardando pacientemente até que a terra receba as últimas chuvas, aquelas que antecederão a colheita, um derramar do Espírito Santo reservado ao tempo do fim. O céu está retendo a vinda de Cristo até que Deus restaure todas as coisas que foram preditas por seus profetas e que inclui, como constatamos, a profecia de Joel. Jesus virá, então, depois das últimas chuvas. Ou seja, um dos grandes sinais escatológicos que antecede o retorno de nosso Senhor é um poderoso avivamento. Isso é inquestionável, não importa qual seja a cronologia dos eventos finais em que você acredita. Devemos esperar por um novo e, quem sabe, até maior Pentecostes. Entre as primeiras e últimas chuvas não costuma chover. Não penso ser coincidência que entre o derramar inicial do Espírito Santo e o tempo que vivemos, houve a chamada Era das Trevas, período no qual a igreja se desviou muito de seu propósito e verdades iniciais, além de o mover e as manifestações do Espírito Santo terem minguado a ponto de existir muito pouco registro de suas ocorrências. A partir da Reforma Protestante, é possível notar um movimento de restauração das verdades bíblicas. Mas, em termos de derramar do Espírito Santo, nada se compara ao que passamos a provar desde o início do movimento pentecostal. E essas últimas chuvas atingirão sua plenitude. Muitas vozes proféticas, à semelhança de Elias, estão anunciando já se ouve o barulho de abundante chuva. Não importa se o que vemos é apenas uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. 1 Reis 18:44. A movimentação do reino espiritual já é perspectível. Note, no entanto, que a promessa carrega um requerimento condicional, e acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Joel 2:28. O grande avivamento virá depois. Depois de que, se voltarmos aos versículos anteriores, encontraremos a ordem divina. Proclame um santo jejum. Joel 2:15. Que tanto valeu para os dias de Joel quanto vale para hoje. O jejum era um ato de humilhação associado à tristeza, seja pelo arrependimento ou mesmo pelo luto, e a convocação divina tratava exatamente disso. Reúna o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciões, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e ore. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faça da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Joel 2:16 ao 17. O chamado divino era para que o seu povo se entregasse a um jejum marcado por arrependimento e oração pela restauração da nação de Israel, chamada de a herança do Senhor. Logo, se o derramar do Espírito está condicionado a um jejum marcado por arrependimento e orações por meio de restauração da igreja, por que isso ainda não se tornou uma tarefa urgente e da mais alta importância para nós? O jejum não possui apenas importância na perspectiva pessoal, ele também é de grande relevância na perspectiva comunitária. A convocação dos dias de Joel era para o jejum coletivo, não só individual. Creio que, juntamente
Com orações e intercessões, o jejum possui um papel preparatório para as grandes colheitas do tempo do fim, que precederão o glorioso retorno de Cristo. Abordando esse mesmo tópico em seu fantástico livro, O Poder Secreto da Oração e do Jejum, comenta: no livro de Joel, o Senhor pediu que o profeta intimasse os anciões, os adultos das cidades, os bebês e até mesmo a noiva e o noivo que esperavam pela cerimônia do casamento a observarem um jejum solene como uma só nação diante de Deus. Por que e para que eles oraram insistentemente para que a restauração viesse? Veja Joel 2,15. Deus respondeu sua oração com uma grande promessa em relação aos últimos dias, que apenas começou a ser cumprida no dia de Pentecostes, no livro de Atos, e está sendo manifestado como nunca em nossos dias. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Joel 2, 28 e 29. A única condição prévia para esse derramamento do Espírito Santo é que sejamos um povo que tenha visão e anseie pagar o preço para receber o poder por meio da oração e do jejum. Bill Brigitte, fundador da Cruzada Estudantil para Cristo, movido por um peso de intercessão por salvação e avivamento dos Estados Unidos, dedicou-se a um jejum de 40 dias na década de 90. Aquele período de tempo propulsionou o seu livro A Chegada do Avivamento, o chamado dos Estados Unidos para jejuar, orar e buscar a face de Deus, no qual ele narra o seguinte: a promessa da chegada do avivamento traz com ele uma condição. Os milhões de cristãos precisam, antes de tudo, humilhar-se e buscar-se a face de Deus com jejum e oração. Ele afirmou ainda: Deus nunca falou comigo de forma audível e não tenho o dom de profetizar, mas naquela manhã a mensagem que recebi do Senhor foi clara. Antes do final do ano 2000, os Estados Unidos e grande parte do mundo viverão um grande despertamento espiritual. E esse avivamento dará início à maior colheita da história da igreja. Senti que o Espírito Santo estava me dizendo que milhões de cristãos precisavam buscar a Deus de todo o coração com jejum e oração antes que Ele intervenha para salvar os Estados Unidos. Fui chamado pelo Espírito Santo a orar para que milhões de cristãos se humilhem e busquem a Deus com um jejum de 40 dias. Lou Engle e Dean Briggs comentam sobre aquela provocação, quando um homem como Bill Gates, sem dúvida um dos maiores evangelistas e líderes de movimentos estudantis da história da igreja, convoca um jejum de 40 dias. Não é hora de discutir particularidade de doutrina e ocasião apropriada. Ambos atenderão a convocação e jejuarão pelo período proposto e afirmam: um extraordinário despertamento espiritual teve início antes do final do ano 2000, na forma de um movimento de oração mundial. Em 1999, uma série de eventos foi sincronizada pelo relógio divino. Os líderes que lançaram uma grande escalada de oração espalharam-se pelo planeta. Eles não se conheciam e não haviam coordenado o trabalho, mas desde aqueles primeiros reforços hesitantes, uma casa de oração para todos os povos. Isaías 56, 7. De âmbito mundial, tornou-se legítimo pela primeira vez na história. Eles destacam movimentos que se iniciaram naquela época, como o movimento de oração 24/7 em 1999, por Peter Craig, a Casa Internacional de Oração, iniciada em Kansas City, Estados Unidos, por Mark Bigley,
Também em 1999, ministério que também oração contínua há mais de 2 décadas e teve seu alcance e capacidade de mobilização ampliadas imensuravelmente por meio das transmissões online, atingindo o mundo todo. O TECAL, também iniciado em 1999, quando Lo Engle reuniu quase 500 mil de jovens para um dia de jejum e oração em frente à Casa Branca, além do Dia Mundial de Oração, iniciando em 2000 pelo sul-africano Graham Power. Obviamente a lista está longe de ser completa, mas indica a título de exemplo ações que creio serem parte de um movimento propulsor maior de preparação para a chegada das últimas chuvas. Sou grato a Deus pela vida de Valnice. Ainda na década de 90, começou a ensinar com profundidade sobre o jejum. Ela foi uma das pessoas que mais me inspirou a desenvolver essa disciplina. Em seu clássico livro E a Redenção do Brasil, já citado anteriormente, ela afirma: o jejum não tem sido uma prática comum em muitos arraiais evangélicos, mas ficaremos surpresos de ver a importância que ele tem na Bíblia. Graças a Deus, hoje o número dos que se voltam a esse salutar exercício espiritual cresce muito. Um novo dia tem raiado e há uma fome espiritual no coração de multidões de discípulos que buscam viver no vigor e poder da Igreja Apostólica. Vivemos dias de renovação espiritual numa grande ala da Igreja. Seu clamor tem subido ao céu e o Espírito de Deus desperta o nosso coração e faz-nos arder de fome e sede por uma vida cristã autêntica, que afete o mundo que nos cerca. O povo se levanta no meio da igreja, anelando ver a noiva imaculada, sem mancha, sem rumo ou defeito algum, mas santa e irrepreensível. E certamente, nas dores de parto por um avivamento espiritual, descobre-se o caminho bíblico na prática do jejum ao Senhor. Penso que a frase, nas dores de parto por um avivamento espiritual, descobre-se o caminho bíblico na parte do jejum ao Senhor, continua soando tão verdadeira e profética quanto na época em que foi escrita há quase 3 décadas. Marcador de um novo tempo. Jesus, antes de dar início a seu poderoso ministério terreno, jejuou. É evidente que, embora irmãos, cometi um erro aqui, eu pulei algumas linhas, eu vou iniciar de novo aqui. Marcador de um novo tempo. O jejum, no contexto que tenho abordado, de preparação para um avivamento, de um avanço significativo para uma grande colheita, bem como da santificação necessária à igreja antes da vinda de Cristo, é essencial. Jesus, antes de dar início a seu poderoso ministério terreno, jejuou. É evidente que, embora não se possa afirmar que seja o único fator propulsionador de uma nova estação, o jejum, no mínimo, é parte dessa equação. Já demonstramos que Cristo previu e instruiu que os seus discípulos jejuariam quando ele fosse tirado. Certamente, isso foi colocado em prática, embora o livro de Atos registre apenas alguns poucos exemplos. O ministério de Paulo, o apóstolo dos gentios, nasceu quando, após sua conversão, ele estava trancado por 3 dias, durante os quais nada comeu nem bebeu. Atos 9:9. Orando, Atos 9:11. Ananias foi enviado a ele com uma mensagem clara: este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Atos 9:15. O jejum de Paulo, então, antecedeu seu envio. Quando uma nova estação missionária teve início, na qual a igreja deixou de praticar apenas missões acidentais, provocadas pela perseguição de
Atos 8, do 1 a 4, emigrou para a prática de missões intencionais, concebidas por projeto e direção do Espírito Santo, o jejum é novamente encontrado precedendo a nova estação. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, o despediram. Atos 13, do 2 ao 3. O jejum estava lá antes do envio, enquanto o projeto era gerado espiritualmente, e também estava na hora da imposição de mãos e do envio propriamente dito. Ademais, o jejum é encontrado em um desdobramento do mesmo episódio, quando Paulo e Barnabé, depois de terem pregado o Evangelho e plantado as igrejas em várias cidades dos gentios, tornaram levantando os primeiros líderes que as impulsionariam ao crescimento e multiplicação. Como se deu o início do ministério daqueles líderes? As Escrituras também nos revelam, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com o jejum, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atos 14, 23. John Piper, referindo-se ao marco de um novo tempo, produzido pelos jejuadores de Antioquia, comenta: o jejum de Atos 13 mudou o curso da história. É quase impossível exagerar a importância histórica desse momento para o mundo. Antes dessa palavra do Espírito Santo, não parece ter existido nenhuma missão organizada da igreja para além da margem oriental do Mediterrâneo. Antes disso, Paulo não tinha feito nenhuma viagem missionária na direção do Ocidente, para a Ásia Menor, a Grécia, Roma ou a Espanha. Antes disso, Paulo não tinha escrito nenhuma de suas cartas, que foram o resultado de suas viagens missionárias, que começaram neste ponto. Esse momento de oração e jejum resultou em movimentos missionários, que arremessaram o cristianismo de uma posição de obscuridade, a posição de religião dominante no Império Romano no período de 2 séculos e meio, e que iria produzir 1,3 bilhão de adeptos da religião cristã atual, com um testemunho cristão em virtualmente todos os países do mundo. E 13 em 27 dos livros do Novo Testamento, as cartas de Paulo foram o resultado do ministério que foi lançado nesse momento histórico de oração e jejum. Então, penso que é justo dizer que Deus se agradou em tornar a adoração, a oração e o jejum a alavancar lançadora de uma missão que mudaria o curso da história do mundo. Haverá aqui alguma lição para nós? O pastor Batista ainda afirmou: há em nossos dias um senso crescente entre muitos de que a redescoberta do jejum como um clamor do coração penitente a Deus por reavivamento possa ser o meio de Deus usaria para despertar e reformar sua igreja. Alguns poderiam acreditar que existiam registros bíblicos de jejum precedendo cada um desses significativos episódios seria coincidência. Para mim, trata-se de um padrão. Jesus, Paulo, os líderes da igreja de Antioquia, os presbíteros estabelecidos nas demais igrejas gentílicas. Poderíamos incluir na lista até mesmo a consagração de Jesus no templo, quando a profetisa Ana, que adorava noite e dia com jejuns e orações, e chegando naquela hora dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que estavam à redenção de Jerusalém. Atos 2, do 37 e 38. Sigo citando John Piper, que fecha seu raciocínio com outra argumentação. Alguns observaram que, em Atos 13, do 1 ao 4, havia 3 atividades acontecendo. Aqueles mestres e profetas estavam adorando, orando e jejuando.
Dessas 3 atividades, 2 estão vivenciando um ressurgimento mundial nos nossos dias. Ele comenta que houve avanço na adoração e na oração nos últimos anos, mas arremata. No entanto, das 3 atividades citadas em Atos 13, do 1 ao 4, adoração, oração e jejum, o jejum não tem experimentado esse despertamento, a não ser talvez em uns poucos lugares como na Coreia do Sul. Isso nos leva a perguntar: não poderia Deus ordenar que suas bênçãos plenas venham sobre a igreja quando prevalecemos em oração com a intensidade do jejum? Esse tipo de intensificação na adoração é que o jejum é. Concordo que o jejum, à semelhança do que tem ocorrido com a adoração e a oração nas últimas décadas, também experimentará um despertamento. Ele ajudará a pavimentar um caminho de avivamento por conduzi-los a um autoesvaziamento. Este, por sua vez, precederá o extraordinário enchimento divino. Como resgatar o jejum? Seu jejum, juntamente com oração e arrependimento, é uma peça tão fundamental no desdobramento dos cenários proféticos vindouros. É evidente que precisa ser resgatado. Entendo que Deus quer criar a cultura do jejum em larga escala, na igreja como um todo, e não apenas em determinados grupos. A pergunta pertinente é: como resgatar a cultura do jejum, que se desvaneceu ao longo do tempo? Reconheço que o único meio pelo qual qualquer verdade negligenciada pode ser restaurada é pelo retorno de sua proclamação. Foi assim quando os reformadores, depois do século de uma cultura implementada entre os cristãos acerca da salvação por obras, levantaram-se para afirmar: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, do 8 ao 9. Semelhantemente, uma mobilização profética inspirada e promovida pelos céus despertará tanto o entendimento bíblico como também a prática do jejum. Encerro este capítulo com a palavra de Marsh Kavda. Deus está chamando a igreja mundial para a oração e o jejum corporativo como nunca feito antes, porque temos de enfrentar uma colheita iminente, com proporções globais e monumentais. É hora de respondermos ao chamado divino da oração e do jejum como um só povo, unidos ao redor de um só Salvador, uma só fé, um só Senhor. Você está disposto a corresponder a esse chamado? Finalizamos aqui mais um capítulo em nome de Jesus, a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Que esse conteúdo seja para a glória, que esse conteúdo seja para o engrandecimento de Jesus Cristo, que seja para o seu conhecimento, para o seu crescimento. Amém? Que você seja muito abençoado em nome de Jesus, com todo esse conhecimento, com todo esse conteúdo, em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito. Não se esqueça de acionar o botãozinho de notificação se você não acionou. Não se esqueça de dar esse like se você não deu. Amém? Não se esqueça de deixar um comentário aqui para nos animar a continuar postando, para ver que vocês estão assistindo, para ver que vocês estão gostando. Amém? Deixe algo positivo, deixe uma crítica construtiva também, para a gente melhorar aqui a nossa leitura, o nosso canal. Amém? Fique com Deus. Jesus te ama muito.